amigos e irmãos, 61º dia do nosso desafio 3x3. Hoje, toda a carta de Paulo aos Filipenses, né? Filipenses 1, 2, 3 e 4. 4 capítulos, portanto, na leitura de hoje. Paulo está escrevendo aqui para aquela igreja situada na cidade de Filipos. O Filipenses era quem nascia ou morava, né, em Filipos. Filipos era uma cidade que tinha o status de província do governo romano. Então era uma cidade que tinha, sim, uma identidade muito forte, eles se orgulhavam muito disso. E Paulo, ele forma essa igreja ali na sua segunda viagem missionária, lá em Atos, capítulo 16, versículos 11 em diante. Você vai ver como que Paulo começou aquela igreja ali. Então tinha algumas irmãs, a irmã Lídia, tinham outras pessoas daquela cidade, o carcereiro de Filipos, lembra dele? Aquela jovem adivinhadora que Paulo expulsa, aquele demônio. Então eram todos membros dessa igreja aqui, a qual Paulo está escrevendo nessa carta. E Paulo tinha um carinho muito grande por esta igreja, né? Porque Paulo, ele foi suprido materialmente muitas vezes por essa igreja. A igreja da cidade de Filipos sustentou Paulo muitas vezes. Quando ele estava em Corinto, ele recebeu donativos ali dos filipenses em diversas situações. Então Paulo escreve essa carta em agradecimento, né, honrando aqueles irmãos, e também é uma das cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. É uma das epístolas de prisão, juntamente com Efésios, com Colossenses e com Filemon. São as cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. E não obstante isso, né, Paulo escreve aqui, você deve ter notado, o tom alegre do apóstolo Paulo. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E Paulo escreveu enquanto estava preso ali em Roma, né? No livro de Atos, capítulo 28, vai descrever ali as circunstâncias da prisão do apóstolo Paulo. Paulo tinha como receber visitas, ser auxiliado por pessoas nessa prisão ali. Então Paulo escreve Filipenses com uma carta muito prática, não tem tanta teologia aqui em Filipenses, é mais uma carta de agradecimento, de incentivo. Ele adverte contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos, contra a circuncisão, mas há também importantes ensinos aqui para nós, muitos, né? Então Paulo começa falando, né, da boa obra que Deus começou em nós e vai completá-la no dia de Cristo. Irmãos, o dia de Cristo é o arrebatamento, né? É quando nós seremos recompensados ali e vamos receber os nossos galardões. Então Paulo fala no capítulo 1 da situação de como as cadeias que ele estava sofrendo estavam contribuindo para o evangelho. Paulo vai dizer no capítulo 1 ainda que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vai aqui destruir a doutrina do sono da alma, dizendo que nós morremos e já estamos com Cristo. Paulo estava em aperto, ele fala assim, olha, eu não sei o que é melhor, se eu continuar na carne e trabalhar para Deus ou partir e estar com Cristo, porque se eu permanecer na carne eu sou útil para vocês. Então, se nós fôssemos dormir depois da morte, Paulo não ia escrever assim. Paulo não ia falar que era melhor partir e estar com Cristo, não, era melhor trabalhar para o Senhor. Então, aqui nós temos esse importante texto, né? Paulo vai exortar aqui também ao amor fraternal, né? Completar a alegria, sejais unidos. Paulo, lá no capítulo 4, vai rogar a duas irmãs que aparentemente estavam em briga, né? Aqui é Evódia e Sintique, né? Paulo pede para que elas pensem em paz, né, com concordância. Então Paulo exorta isso à humildade. E Paulo no capítulo 2 vai dar, assim, apesar de não ser uma carta tão teológica, mas tem um dos textos mais importantes sobre a natureza de Cristo, né? Que Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, não usou como desculpa o fato de ser Deus para não tomar o nosso lugar, né? Não usurpou, não se escondeu atrás disso. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. Então, Jesus era homem. Era Deus e homem, olha só que importante, né? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Esse trecho é importantíssimo no Novo Testamento, né? A natureza de Deus. Paulo vai dizer também, né, explicar por que ele está mandando aí Timóteo e Epafrodito no capítulo 2, para explicar. Esse homem Epafrodito tinha adoecido, foi enviado pelos filipenses e Paulo estava devolvendo, não porque estava insatisfeito, mas explicando que ele tinha se doado tanto a ponto de quase morrer, né? Então Paulo fala para aqueles irmãos honrarem, né? E Paulo, de novo, no capítulo 3, exorta que os cristãos sejam alegres, e ele fala assim, ó, eu não fico, a mim não me desgosta escrever de novo as mesmas coisas, né? Porque é para se alegrar. Então o apóstolo Paulo não era carrancudo, ele se alegrava em ver os crentes felizes, né? Paulo vai dizer que nós temos uma soberana vocação. Paulo vai exortar aquelas pessoas a guardar das falsas doutrinas. Paulo vai dizer no capítulo 4, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, vivam contentes, alegrei-me sobremaneira. Paulo vai dizer também, finalmente, tudo que é puro, 9 filtros, né? Tudo que é puro, respeitável, justo, amável, de boa fama, se há virtude, se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo vai dizer no capítulo 4 também, não andeis ansiosos, né, por coisa alguma. Então, muitos ensinos importantes aqui em Filipenses, essa importante carta, a carta da alegria. Amém? Que Deus te abençoe, ótima leitura. Se ficar alguma dúvida, não hesite em chamar.